Estou te esperando aqui. Eu já fechei a porta, pode vir. Estou te esperando pra fazer o que tens que fazer. Meu coração aberto já está. Te peço, vem encher este lugar. Te entrego tudo que eu tenho, sou e também quem não sou. Eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada. Só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. Eu só quero tua presença. Hoje não vou. Amém. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a mais um culto ao Senhor. Eu gostaria que você pudesse nesse momento ir se dirigindo ao seu lugar para que nós possamos iniciar. Abra sua Bíblia no livro de Lucas, no capítulo 10, no versículo 19. Enquanto isso, eu gostaria de dar as boas-vindas a você também que está nos assistindo em casa, pelas redes sociais, pelo Instagram, pelo Facebook. Comente, compartilhe e envie essa live aos seus amigos. Amém? A palavra do Senhor em Lucas capítulo 10, versículo 19 nos diz: Eis que vos dei poder para pisar de serpentes e escorpiões, e todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente nada vos causará dano. Mais uma vez, eis que vos dei poder para pisar de serpentes e escorpiões em todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente nada vos causará dano. Irmãos, não querendo ser redundante, mas o quão poderoso é, nós temos o poder vindo de Jesus sobre a nossa vida. E sabe, quando fala em pisar, nós temos o poder para pisarmos em serpentes e escorpiões. Pisar significa que nós estamos sobre, que nós estamos acima de todo o poder do inimigo. Então nós subjugamos o poder do inimigo. Nós subjugamos toda e qualquer situações que venha ao nosso encontro das trevas. Nós subjugamos pensamentos, nós subjugamos condições. O mesmo Espírito que Jesus expulsava demônios é o mesmo Espírito que habita em nós. É o mesmo Espírito em que nós operamos o poder sobre a nossa vida. E quando nós nos convertemos, irmãos, nós temos à nossa disposição esse poder. Esse poder, ele está liberado sobre nós. E duas atitudes nós precisamos com esse poder. A primeira delas é nos apropriar desse poder. Esse poder, ele está liberado para a nossa vida e nós precisamos nos apoderar. Nós precisamos pegar este poder para nós. E a segunda, nós precisamos usá-lo. Nós precisamos usar este poder, porque é o mesmo poder que operava por meio de Jesus. É o poder. Este mesmo Espírito que expulsava demônios é o Espírito que habita em nós. Esse mesmo Espírito que curava qualquer e toda enfermidade, ele é o Espírito que habita em nós. Esse mesmo Espírito que ressuscitava dos mortos é o mesmo Espírito que habita em nós.
nós, o quão poderoso é nós termos o Espírito Santo em nós. A palavra do Senhor diz que Ele soprou sobre nós o seu fôlego de vida. Então nós temos o DNA do Senhor, nós temos o poder dele sobre a nossa vida. E quando nós somos livres, amados, quando nós somos livres, nós temos esse poder. Esse poder ele está operando em nós. Então nós temos o poder e nós temos a liberdade para subjugar toda e qualquer ação das trevas sobre a nossa vida, em nome de Jesus. Eu gostaria que você nesse momento pudesse se colocar em pé e nós vamos orar ao nosso Pai. Senhor Deus, obrigado, Pai, pelo teu poder sobre a nossa vida. Nós te pedimos nesta noite, Senhor, que nós tenhamos a revelação deste poder e que nós possamos, Pai, nos apropriar deste poder. O mesmo Espírito que habita em ti, Jesus, é o Espírito Santo que nos foi dado pela graça, pelo teu amor, pela tua misericórdia sobre a nossa vida, e que nós possamos andar, Senhor, a autoridade desta condição, a condição, a altura de filhos amados, a altura que nós possamos andar com este poder que nos foi dado pelo teu amor, pela tua graça em nossas vidas. Amém. Eu gostaria que você dissesse comigo nessa noite: eu tenho poder em nome de Jesus. Mais uma vez, eu tenho poder em nome de Jesus. Amém? Amém. Vamos louvar ao Senhor.
alto, e não há nada que separe. Não há nada, e não há nada que eu tenha que eu queira mais que a ti. Toma o teu lugar e toma o teu lugar. Recebe. Com a tua vitória, Senhor, nos fez vitorioso. Mas, Senhor, reconhecemos que a tua graça nos alcançou, que a tua graça, Senhor, Ele nos transformou, que teu amor, Senhor, Ele nos alcançou, nos restaurou, Senhor, nos deu uma nova vida, Senhor. Nós estamos, Senhor, neste lugar para adorar e bendizer o teu nome. O quão lindo tu és, Jesus. Nós queremos dizer o quão maravilhoso tu és. Nós te adoramos, nós te exaltamos, Jesus. Com armas de fé, e nada irá resistir enquanto adoramos. Em meio às tribulações, Senhor, nós o adoramos. Glorioso é
Teu nome infalível é. Os reinos vêm e vão, teu trono acima está. Teu nome imutável é. Imutável é. Tudo passará, mas as tuas palavras não passarão. Imutável é. Como um trovão, impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem ao céu, nós proclamamos, e poderoso és, grandioso és, como um Obrigado, Senhor,
poderosos e esplêndidos, Senhor, em o nome de Jesus. Amém. Se você pode, diga amém. Aleluia. A igreja pode se assentar. Que a graça, a paz e o amor de Deus seja sobre todos vocês, seja sobre a nossa vida. E se você recebe a graça e a paz, diga amém. Aleluia. Que Deus os abençoe. Que seja uma noite poderosa. Que seja um encontro marcado com Deus poderoso. Estamos andando numa série Livres em Cristo. Você já ouviu palavras nos últimos dias. Estamos trabalhando nesse tempo, esse tema, porque nós entendemos, Gálatas capítulo 5, versículo 3, que para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Então você vai passar os próximos dias ouvindo, meditando nesta verdade, que em Cristo nós somos livres. Cristo nos chamou para uma vida abundante. Cristo nos chamou para sermos filhos amados e ocuparmos o nosso papel, ocuparmos o nosso lugar. A Bíblia diz que em Cristo nós somos mais do que vencedores. A Bíblia, a palavra de Deus, diz que em Cristo nós somos amados de Deus, que em Cristo nós estamos seguros, que em Cristo nós somos livres, que Cristo veio para nos dar vida e vida em abundância, e tantas outras promessas de Deus para a minha vida e para a sua vida. E eu quero que nessa noite você tome posse daquilo que Deus já tem feito, daquilo que Deus prometeu e daquilo que o Senhor cumprirá nesta noite sobre as nossas vidas. Estamos então nesse tempo livres em Cristo. Talvez você diga, Lise, livre do quê? A minha vida está boa, a minha vida está sob controle, está tudo certo. Se a Bíblia nos chamou para uma liberdade, é porque fora dela não há liberdade. Se a Bíblia nos chamou e diz que em Cristo nós somos livres, a tradução é clara, a interpretação do texto é clara, é porque fora dele há uma pseudo-liberdade, fora dele nós não temos a liberdade plena. E eu quero nessa noite compartilhar com você dois textos. É importante que você pegue a sua Bíblia, acesse a sua Bíblia, lá no livro de João, no capítulo 5, livro de João, Evangelho de João, lá no Novo Testamento, no capítulo 5, no versículo 1, nos conta uma história. Eu quero que você abra e você vai acompanhando aí, e no decorrer desses dias que você medite nessa palavra. João capítulo 5, João capítulo 5, a partir do versículo 1, a história nos conta, já está aqui o texto, a história nos conta que Jesus estava em Jerusalém, e aí então Jesus passando encontrou um tanque, e esse tanque ele era muito conhecido, esse local era muito conhecido, porque de tempos em tempos descia um anjo sobre esse tanque, movia as águas, e ali a primeira pessoa que descesse enquanto as águas eram movidas era curada de qualquer enfermidade, qualquer tipo de enfermidade que você imaginar. A primeira pessoa que descesse naquele tanque, ela era curada. Tinha que ser preciso. A Bíblia fala que Jesus, passando por aquele lugar, tinha então ali muitos enfermos, tinha coxos, tinha enfermos, tinha paralíticos, tinha cegos, várias mazelas, várias enfermidades. As pessoas se reuniam naquele lugar, e conta então aí, João capítulo 5, que Jesus, vendo um homem paralítico há 38 anos, Jesus foi ao encontro desse homem. Veja você que Jesus se compadeceu, e o Rei da Glória, o poderoso Jesus, foi ao encontro desse homem. Diz a Bíblia que quando Jesus chegou nesse homem, ele faz uma pergunta. Jesus pergunta para ele: queres ser curado? Talvez você diga, Lise, me parece tão óbvio. Se o homem está num lugar onde só tem enfermos e ele tem uma patologia, é óbvio. Mas nem sempre aquilo que nos parece óbvio é óbvio. É interessante que Jesus faz uma pergunta para ele: você quer ser curado?
mesma condição, rodeado de enfermos, cercado de pessoas doentes. Quantos pensamentos, quantos sentimentos aquele homem abrigava no seu coração? Quantos anos vivendo a mesma condição? Aqui, o texto nos fala de uma paralisia, de uma patologia física. Era comum você encontrar Jesus curando paralíticos, curando pessoas cegas, curando pessoas nesse nível de enfermidade. Mas se nós trouxermos a palavra para os nossos dias, existe uma paralisia que tem comprometido muitas pessoas. E não é a paralisia física, não é a mobilidade, é aqui dentro. Jesus pergunta para aquele homem: queres ser curado? E aí eu entendo que Jesus começa a cura da alma, a cura das emoções. Por quê? Porque aquele homem, você vai ver, ele não respondeu nem sim nem não. Ele nem disse para Jesus: sim, eu quero, mas ele também não disse que não queria. Ele começa a abrir o seu coração e se expor para Jesus. Ele começa a falar para Jesus das suas frustrações. Ele responde para Jesus: olha, Jesus, quando chega a minha vez, alguém passa na frente. Ele começou a falar para Jesus das suas frustrações com as pessoas. Ele começou a falar para Jesus das suas tristezas. Quando chega a minha vez, alguém passa na frente. Parafraseando, ele está dizendo para Jesus: Jesus, está vendo essa galera aqui, ó? Quando chega a minha vez, vem alguém, desce nas águas, é curado e eu fico. Ele começou a culpabilizar as pessoas pela sua condição. Você já viu essa história se repetir hoje? Quantas pessoas não avançam, não vivem o propósito que Deus tem? Pastora, como é que eu posso saber que eu não estou vivendo o propósito de Deus? Porque a vontade de Deus ela é boa, agradável e perfeita. Se existe algo na sua vida que impede você de avançar, você está fora do propósito de Deus. Você está paralisado. Pode ser sentimentos, pode ser pensamentos. Não, pastor, eu só não avanço porque quando chega a minha vez de avançar, alguém me prejudica. Eu só não cresço lá na empresa porque quando chega a minha vez de crescer, alguém me puxa o tapete. Pastor, eu só não assumo uma posição maior. Eu só não me casei porque um dia alguém me frustrou. Eu só não avanço porque era isso que aquele paralítico estava falando para Jesus. Eu só não vou, eu só não sou curado. Ele estava se justificando. E Jesus, tão amoroso, Jesus ouviu ele atentamente. Nós aprendemos os princípios básicos. Hoje à tarde eu meditava nisso, o princípio básico, e primordial da psicologia: ouvir o outro. Enquanto o outro fala, a cura, a organização começa a acontecer dentro de nós. Eu aprendo com esse homem: vai orar, vai orar. Quanto mais você orar, quanto mais você falar com Deus, quanto mais você se expor diante de Deus, mais as coisas vão organizando e se resolvendo dentro de você. A oração é primordial. Esse homem falou tudo o que ele tinha para Jesus. Quando ele termina de contar para Jesus as suas dores, a sua condição, Jesus disse para ele: levanta, pega o teu leito e anda. Pastora, simples assim? Sim, depois você acompanha aí. Simples assim: levanta, pega o teu leito e anda. 38 anos, rodeado, cercado de pessoas na mesma condição. Muitas vezes nós somos paralisados porque nós estamos cercados de pessoas na mesma condição. Você já parou para pensar como os semelhantes eles se atraem? Você já parou para pensar que quando você está triste, quando você está frustrado, quando você está para baixo, logo encosta alguém do seu lado, perto de você, na mesma condição. Quando a pessoa está deprimida, está num momento depressivo, num estado depressivo, ela não está prostrada, logo encosta alguém na mesma condição. Você já parou para perceber que quando você está frustrado, quando alguma coisa não deu certo com você, você está lá no seu cantinho, está lá com um monte de sentimento,
encosta alguém na mesma condição, porque os semelhantes se atraem. Um sente pena do outro, um sente misericórdia do outro, se tem afinidade, se entendem. Você já parou para pensar que quando alguém é da bagunça, o pastor usa o termo da treta, do rolo, ele anda com alguém que também é do rolo? Quando alguém comete um tipo de pecado, vive na prática de um tipo de pecado, sabe com quem ele anda? Com quem comete o mesmo pecado. Os semelhantes, eles se atraem. E ninguém sai do lugar. E ninguém sai do lugar, ninguém avança. Porque não é esse o propósito de Deus. O propósito de Deus é que nós venhamos avançar, correr. Não é correr na esteira, é correr, é avançar, é sair do lugar para viver os melhores dias da nossa vida. E agora eu quero que você volte um pouquinho lá para o livro de Marcos. Você está em João? Volta um pouquinho. Marcos capítulo 2, versículo 1. Marcos capítulo 2, a partir do versículo 1. Eu vou contar a história para você, eu vou narrar a história. Eu quero que você assuma o compromisso durante a semana de meditar nela em casa, de ler essa palavra em casa. Marcos capítulo 2, versículo 1, ele nos fala de um paralítico. Olha que coincidência! A palavra de Deus é tão rica que ela nos coloca para pensar. Marcos capítulo 2, versículo 1, ele nos conta que Jesus está em Cafarnaum. A fama de Jesus correu, todo mundo sabia que Jesus estava lá, e logo as pessoas começam a chegar na casa onde Jesus estava. E aí Jesus então começa a pregar. Tinha um culto, falei no culto anterior, estava rolando um culto em Cafarnaum. Era um culto, Jesus pregando e as multidões chegando, Jesus orando, as pessoas sendo curadas. Um paralítico e 4 amigos. A Bíblia fala que esses 4 amigos, esses 4 homens, traziam um paralítico aonde Jesus estava. Eles chegando na casa, a Bíblia fala que tinha tanta gente nessa casa que as pessoas não conseguiam entrar, elas ficavam do lado de fora ouvindo Jesus ministrar, ouvindo Jesus pregar. E eles não tinham como entrar. E eles tiveram uma ideia. Eu não sei se foi um, se foi todos ao mesmo tempo, mas eu sei que uma ideia surgiu. Vamos subir no telhado, no eirado, vamos ver e vamos abrir o telhado e vamos colocar o paralítico por cima. Ele vai precisamente estar aos pés de Jesus. Em João nós encontramos Jesus indo ao encontro do paralítico. Aqui é diferente. Aqui nós encontramos o paralítico indo ao encontro de Jesus. A mesma situação, a mesma oportunidade, o mesmo milagre por acontecer, a mesma necessidade, só que 2 comportamentos totalmente diferentes. Os amigos então abriram o telhado, passaram o paralítico e fica exatamente à frente de Jesus. Jesus, vendo a fé deles, disse: os teus pecados estão perdoados, levanta, toma o teu leito e anda. 2 paralíticos, 2 histórias distintas, a mesma situação, a mesma condição e o mesmo Deus de milagre. Olha só, eu aprendo muitas coisas com esses 2 homens. Aprendo que nós abrimos o nosso coração para Jesus, mas nós não podemos ficar culpabilizando os outros pela nossa história. É tão fácil nós justificarmos a nossa paralisia colocando a culpa na conta do outro. Não foi para isso que Deus nos chamou. Quando Jesus vem ao nosso encontro, Ele está interessado em como nós estamos. Ele está interessado em qual é a nossa história. Lízia, mas Jesus sabe a minha condição e sabe a minha história, sabe, mas Ele quer ouvir você contar. O que você tem contado? Quantos casamentos estão ruindo porque a esposa joga na conta do marido e o marido joga na conta da esposa? Quantos filhos estão se perdendo dentro de casa porque os pais culpam o erro dos filhos, os filhos culpam a negligência dos pais? Quantas empresas estão ruindo porque na sociedade um culpa o outro? Quantas coisas, quantas justificativas. Talvez você esteja dizendo: Jesus, quando chega a minha vez, alguém passa na frente. Jesus, quando chega a minha hora, alguém passa na frente. E Jesus está dizendo: hoje é a tua hora.
É agora. O momento é hoje. Quer ou não quer? Essa é a pergunta que Jesus faz para nós. E algumas coisas eu aprendo. Coloquei aqui para facilitar para nós. O que então eu aprendo com a história desses homens? Primeira coisa, você não é um erro. Você tem que ter muito claro. Muitas vezes o que nos paralisa, o que gera uma paralisia na nossa vida, é não sabermos quem nós somos, não termos uma identidade clara de quem nós somos em Deus. Você precisa saber quem você é em Deus. Talvez você diga: Lise, tu não sabe a minha história. Talvez você diga: Lise, tu não sabe como eu cheguei até aqui. Tu não sabe o que tem acontecido na minha vida. Eu vou dizer: você precisa uma identidade clara de quem você é. Quem você é. Você precisa acordar pela manhã e saber quem você é em Cristo. Não, pastor, eu sou fulana de tal que moro na casa tal, na rua tal, trabalho em tal lugar. Isso são as suas referências. A pergunta é: quem você é? Você precisa saber qual é o seu lugar. Quando nós sabemos qual é o nosso lugar em Cristo, quem nós somos em Cristo, nós começamos a recuperar os nossos movimentos. Deus chamou você para correr, meu querido. Você vai sair daqui nessa noite correndo aquilo que Deus tem proposto para você. Mas primeiro você tem que saber: você é amado. Você não é um erro. Você não é uma falha de Deus. Às vezes as pessoas nos dizem: pastora, a minha mãe não me quis, o meu pai me abandonou, pastora, talvez eu seja adotado, pastora, talvez eu fui abandonado. Essa é a sua história, mas essa não é a sua identidade, porque não é isso que define você. Você é filho amado. Deus desejou você. Deus sonhou com você a ponto de que Deus jamais desejou perder você. Você tem ideia? Você tem ideia que Deus entregou seu Filho Jesus Cristo para morrer no seu lugar, para pagar uma dívida que era contra você, para resgatar a sua vida, a sua filiação. Você é filho, você não é um erro. Você tem um lugar especial. Você é amado. Ocupe o seu lugar. Outra coisa que eu entendo: tolerar o que Deus não tolera nos paralisa. Eu achei uma frase tão bonita, elaborei uma frase tão bonita para dizer a você: não seja conivente com o pecado. Não seja tolerante. O que é não ser tolerante, pastora? Eu não cometo tal pecado, mas eu consinto que o outro cometa. Eu não faço, mas o outro pode fazer. Não abra brechas, não abra portas para que o diabo entre na sua casa, na sua vida, por causa do pecado. Não seja conivente, pastor, então eu tenho que ser radical com relação ao pecado. Você tem que radicalizar. Sim é sim e não é não. Com relação ao pecado, não. Sabe por quê? Porque o pecado é uma erva daninha que depois que ela cria raiz, ou você tem um encontro com Jesus para Ele libertar você, ou você fica aprisionado durante muitos anos. Pecados na mente, pecados nos pensamentos, pecados nos sentimentos. Eu fico pensando quanto sentimento aquele paralítico lá em Jerusalém guardou no seu coração. Você tem ideia? Quanta mágoa, quanta raiva, quanta ira, quanta tristeza. 38 anos. Eu pensava hoje à tarde: Senhor, o que será que eles conversavam entre eles? Que tipo de assunto se tem as pessoas acometidas da mesma doença, do mesmo mal? Será que era conversa de vida? Será que era conversa que põe para cima? Será que muitas vezes nós não estamos envolvidos em situações assim? Ah, pastora, já me acostumei. Um pecado a mais, um pecado a menos, já nem me importo. Nós nos adaptamos. Nós nos adaptamos a uma vida que Deus não planejou para nós. Ah, pastora, só um pouquinho. Ah, pastora, lá de vez em quando. Nós nos habituamos ao pecado e nós começamos a tolerar. E Jesus diz: não, o salário, o resultado do pecado é morte. A colheita do pecado é morte. Não, a colheita do pecado não é doença, meu querido. A colheita do pecado é morte. O pecado nos consome.
O pecado gera culpa, o pecado gera dor. Não, pastora, mas ninguém sabe. Você se engana. Você se engana porque muitas vezes nós começamos a adoecer e trilhamos caminhos de morte por causa do pecado na nossa vida. Feche portas de pecado. Feche as portas de acesso ao pecado. Radicalize. Se o pecado é a pornografia e eu tenho esse acesso muito fácil no celular, na internet, no computador, quando ninguém vê, feche essa porta de acesso e liberte-se da pornografia. Liberte-se da mentira. Pastora, quando eu vejo para mentir, não funciona assim. Agora Cristo tem um encontro com você e você tem que radicalizar. Nem você mente, nem ninguém mente para você. O Espírito Santo começa a tomar forma na sua vida. Você agora tem uma nova identidade. Nós precisamos aprender. Nós precisamos nos posicionar. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou, para sermos potencialmente, integralmente livres em todas as áreas da nossa vida. Eu aprendo com esses homens que os relacionamentos são chaves para se chegar a algum lugar, para se conquistar. Nós temos um que só se relaciona com gente doente, gente debilitada, gente não saudável. E nós temos um outro na mesma condição, que tinha 4 amigos. Quem são os nossos relacionamentos? Quem são os 4 amigos? Pastora, como é que eu vou identificar se aquela amizade, se aquele relacionamento é de Deus ou não é de Deus? Sempre que algo ou alguém nos afastar, nos jogar para longe de Deus, não tem relacionamento, não tem amizade. O que vem de Deus nos aproxima, o que vem de Deus gera intimidade, o que vem de Deus nos põe para perto, nos põe viver o chamado de Deus. 4 homens inteligentíssimos, coloque isso há mais de 2000 anos atrás, 4 homens abrindo um telhado. Não é esse telhado que você imagina hoje, telhas frágeis, brasileiras. Não tem nada a ver com isso. Abrindo um telhado, passando um corpo com o dobro do peso, que é o que pesa um corpo deitado, imobilizado. Passando um corpo por um telhado. Na presença de Jesus tem que ter inteligência. Ande com pessoas inteligentes. A Bíblia fala que Jesus, olhando a fé deles, ande com gente de fé. Não ande com gente paralisada, você vai paralisar. Não ande com gente doente, você vai adoecer. Ô pastora, mas se eu quero ajudar, ajude. Ajudar é uma coisa, andar é outra. Não tenha por amigo o homem ímpio, diz a Bíblia. O homem mau, não tenha por amigo. Não se associe. Não se associe. Você vai sair perdendo. Você vai sair perdendo. Nós precisamos ter os nossos olhos abertos. Porque os nossos relacionamentos, eles não são neutros. Ou eles nos colocam para cima, ou eles nos arrastam para baixo. Os nossos relacionamentos são chaves que Deus coloca na nossa mão para nós avançarmos, para nós conquistarmos, ou para retardar, devido às nossas escolhas, o propósito de Deus na nossa vida. Tenha relacionamentos saudáveis. Não tenha relacionamentos tóxicos. E não seja tóxico. Não intoxique os outros. Não ande com gente intoxicada, gente tóxica. Vai retardar o processo de Deus na sua vida, vai retardar o propósito de Deus na sua vida. Deus chamou você para avançar. Deus chamou você para viver os melhores dias da sua vida. Deus chamou você para romper. A Bíblia diz que há sobre nós uma promessa, que aonde nós colocarmos as nossas mãos, ali Deus ordena que seja próspero. A Bíblia fala que aonde nós colocamos os nossos pés, ali há um legado de autoridade que Deus coloca nas nossas mãos, sobre a nossa vida. Conquista. Ande com gente saudável. Ande com homens e mulheres de fé. Os amigos têm esse papel. Amigo não é para dizer, você tropeçou? Ai, vamos chorar, vou ficar com pena de você. Ai, vamos chorar junto. Não. Amigo é aquele que vê você tropeçar, que vê você cair e diz, não, vamos levantar. Bora lá. Vamos procurar solução. Não dá para entrar pela porta, vamos abrir o telhado. Se não desse para abrir o telhado, eles iam dar um jeito de largar pela janela. Amigo é aquele que diz, tropeçou, não tem problema, se arrepende, levanta, vamos correr, tem coisas para conquistar, tem lugares para chegar, tem coisas para avançar, tem coisas para fazer. Não, pastor, o meu conselho
de amigo é aquele que chora junto. Meu conceito de amigo é aquele que bebe junto. Meu conceito de amigo é aquele que senta e curte a vida junto. Você está equivocado, porque no dia mau você vai ficar sozinho. Tenha bons amigos, relacionamentos saudáveis. Aceite o perdão de Deus. Você não vai encontrar esse paralítico falando com Jesus. Você vai encontrar Jesus dizendo: os teus pecados estão perdoados. Ele sabia do que Jesus estava falando. Ele sabia qual era a condição dele. Ô pastor, como é que ele pecava se ele nem conseguia andar? Pois é, mas para pecar não precisa andar. Não precisa nem sair de casa. Jesus disse para ele: os teus pecados estão perdoados. Nós precisamos aceitar o perdão de Deus. Talvez você diga: Lise, mas tu não sabe que tipo de vida eu levei até aqui. Eu não sei. Eu não sei da sua, você não sabe da minha. Mas o fato é que Deus, em Cristo Jesus, nos trouxe perdão. Perdão. A Bíblia fala que Jesus lá no madeiro perdoou os nossos pecados. Se fez maldito para nós recebermos perdão, vida, para nós recomeçarmos. Receba perdão. Talvez você diga: Elise, o que eu vou fazer? Por onde eu vou começar? Dizendo a Ele: Deus, me perdoa. Nós sabemos quando nós erramos. Nós sabemos quando nós pecamos. Aceite o perdão. O perdão está disponível. Para que eu preciso ser perdoado para viver? O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Receba perdão nessa noite. Noite de perdão, de pecado perdoado, para poder recomeçar. Para poder recomeçar debaixo da bênção. Para poder recomeçar de cabeça erguida. Tem muito filho andando de cabeça baixa por causa do peso do pecado. Mas nessa noite receba perdão dos pecados. Erga a cabeça, recomece, ande a passos firmes. Aceite o perdão de Deus. Obedeça a Deus. Deus diz para ele: levanta. Para os dois ele falou a mesma coisa: levanta. Chorou, se arrependeu, recebeu perdão, então agora levanta. É uma ordem, é um imperativo. Jesus está dizendo: levanta. Nós somos a geração que tem que caminhar contra a cultura. A cultura diz que tudo é normal. A cultura diz que pode tudo. A cultura diz que ninguém nos manda. A cultura diz que nós somos donos do nosso próprio nariz. A cultura diz que nós temos autonomia. E a Bíblia está dizendo que há sobre nós um Deus soberano, um Pai amoroso. E esse Pai é firme. Obedeça. A obediência gera vida. A obediência nos preserva. Você sabia? Quando a gente diz para um filho assim: ó, não vai. Não vai lá porque é perigoso. Às vezes os filhos dizem: ai, para que desejar coisa ruim? E vai, e dá errado. Você já passou por situação assim? Da sua mãe, seu pai dizer: não faz. E aí você faz e dá ruim? Você já recebeu uma orientação que você tem que obedecer e você diz: não, não é bem assim, eu vou fazer do meu jeito. E aí você faz e dá ruim? Com Deus é a mesma coisa. Deus está falando: obedeça. Deus está falando: fuja. Tem trechos na Bíblia que a Bíblia nos ensina a fugir. Se a Bíblia está falando para fugir, meu querido, fuja. Não queira negociar. Há trechos da Bíblia que a palavra de Deus nos ensina: em frente, resista. Ele está dizendo: você tem estrutura em Deus e autoridade para resistir. Resista o diabo e ele fugirá de vós. E quando a Bíblia diz assim: ó, fugir da aparência do mal, fugir da prostituição, da avareza, da idolatria, fugir, está dizendo: fuge de tudo isso. Fuge de tudo isso, porque isso é maior que você. Obedeça. Jesus dizia: pega o teu leito. Levanta, pega o leito, pega a sua história. O leito falava da história. Cada vez que você olhar para essa cama, cada vez que você olhar para esse leito, você vai saber de onde foi que eu te tirei. Nós temos o nosso leito lá na nossa casa. Nós sabemos
sabemos de onde Deus nos tirou. Nós lembramos de onde Deus nos tirou. Não é para voltar para lá. O leito não é para você pegar e deitar nele. Não, é só para você lembrar que um dia você teve um encontro com Jesus, que a sua vida foi mudada, que a sua história foi transformada, que você não é mais o mesmo. Então obedeça, pega o seu leito, levanta, anda, se mova, se mova. Deus gerou você com vida, para a vida. Não é para ficar aprisionado ao passado, aprisionado às dores, aprisionados ao medo, aprisionados às frustrações, aprisionados às histórias tristes. Deus chamou você e agora Ele diz: levanta, pega a tua história e toca a vida. Seja livre de dentro para fora. Seja livre aqui dentro para vencer as batalhas aqui fora. Seja livre aqui dentro. As prisões da raiva, as prisões da mágoa, as prisões do ressentimento, tantas prisões que eu e você sabemos que nos impedem de viver, que nos impedem de viver os melhores dias da nossa vida. Deus nos chamou para a liberdade. Deus nos chamou para correr. Deus nos chamou para deixar um legado para os nossos filhos. Os nossos filhos não serão cativos. Os nossos filhos não serão aprisionados nas mesmas coisas em que eu fui. Os nossos filhos não serão aprisionados. A nossa geração não será aprisionada nas mesmas coisas que nós fomos, porque para a liberdade foi que Cristo nos libertou, e nós hoje entendemos isso. Nós somos livres. As gerações futuras serão livres. Muitas coisas que são frutos da cultura da nossa geração trouxe opressão. Muitas mentiras nos foi contada e nós tomamos as mentiras como verdade. Mentiras de que o homem não chora. Mentiras de que o homem é um macho, ele manda, todo mundo obedece. Não, a Bíblia diz que não. A cultura diz que sim, a Bíblia diz que não. A Bíblia diz que o homem é o cabeça do lar. É aquele que ajuda, é aquele que provê, é aquele que cuida. E a mulher é aquela que anda ao seu lado, a auxiliadora. A cultura inverteu a ordem. Tem mulher carregando sobrepeso. Tem mulher fazendo o que Deus não chamou para ela fazer dentro de casa. A casa está uma bagunça. Os filhos estão confusos e está todo mundo aprisionado fazendo coisas que Deus não mandou fazer. Existem coisas que os homens estão fazendo que Deus não chamou você para fazer, meu querido. Deus chamou você para ocupar o seu lugar de autoridade em Deus e então organizar a sua casa, conduzir a sua vida. Para a liberdade foi que Cristo nos chamou, para sermos cabeça, para avançarmos, para ocuparmos lugares de referência nesta geração, pela liberdade com que Cristo nos libertou. Levanta nessa noite, toma a tua história, toma o teu leito e avança, e rompa, e faça a diferença. Amém? Eu quero convidar você que está aqui, que você se coloque de pé. Que esta seja uma noite de cura. Que esta seja uma noite em que tantas coisas passou pela sua memória, pelas suas lembranças. Que você entregue todas elas para Jesus. Que você diga: Deus, eu não quero mais essa condição. Eu não quero mais estar preso a essa condição. Eu não quero mais estar paralisado a esse trauma, a essa situação, a essa condição. Eu não quero me adaptar a isso. Eu quero viver o que Tu tens para minha vida. Quero convidar você a estar orando. Você pode orar. Quero convidar você a estar abrindo a sua boca e dizendo: Deus, olha para mim. Eu sou esse paralítico. Eu preciso de Ti. Eu preciso de amigos que me coloquem na Tua presença. Eu preciso ser livre para ficar em pé e recomeçar minha vida. Eu preciso ser curado. Deus, eu preciso te contar o porquê que até hoje eu não rompi. Eu preciso te contar o que me amarrou até agora. Mas hoje isso se encerra. Hoje é uma noite de cura. Hoje é uma noite de vida. Hoje é uma noite de cadeias, prisões sendo quebradas. E eu vou avançar. Eu me nego a olhar para trás. Eu me nego a correr olhando para trás. Mas eu avanço a carreira que o Senhor me propôs. Eu rompo com
foma. E o amor de Deus está sendo despejado dentro de você. Não tem mais como ser o mesmo. Não tem mais como ser a mesma. Porque agora Deus em você é manifesto onde você andar. Deus em você tomando forma. Pastora, como é que é isso? Você não é mais o mesmo, existe algo colocado dentro de você. É o amor de Deus. Muitos paralíticos vão sair daqui correndo nesta noite, sabe por quê? Porque o amor de Deus é derramado dentro de você. Faltava amor. A vida foi tão dura, tão judiada, tão sofrida, que agora você começa a conhecer algo que você